Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a igreja, o povo de Deus. Amém? Fazer mais um estudo bem rápido. Esse é rápido. Amém? Confissão de pecado é de Deus? Amém? Lógico que é de Deus. Amém? Irmãos, olha. A Bíblia fala assim, que o salário do pecado é a morte. E que o aguilhão da morte é o pecado. Se o salário do pecado é a morte, no mundo espiritual tem um saquinho enchendo. Aquela pessoa que você cobiça. Amém? Tem um saquinho enchendo. E o aguilhão da morte, a palavra aguilhão, por isso que eles põem a faca com aquela. A morte com aquela faca torta. Aquilo é chamado de aguilhão. Por que a Bíblia fala o aguilhão da morte é o pecado? Aquilo vai aproximando do seu pescoço de acordo com a sua quantidade de pecado. Amém? Aqui no meu bairro tem um canal, um córrego, que as pessoas ficam fazendo caminhada com medo de morrer. Pra lá e pra cá. Você chega nos hospitais, tá lotado de pessoas fazendo exame, tomando vitamina para não morrer, malhando na academia para não morrer. Irmão, o que mata é o pecado. Você pode fazer isso tudo, chegou sua hora, o salário do pecado chegou, você vai morrer. Você pode estar malhando, você pode estar na academia, você pode ser gordo, você pode ser magro, você pode ser obeso, você pode ser feio, bonito. Chegou, o saquinho do pecado encheu, vai morrer. Amém? A indústria do emagrecimento está ficando milionária com pessoas preocupadas de morrer, porque eles acham que o gordo tem mais chance de morrer? Tem, irmão. Mas no mundo espiritual, o que mata é o pecado. Às vezes o gordo vai morrer por quê? Porque ele é um glutão, um pecado de glutonaria. Outro dia uma irmã, que era aqui da nossa igreja, era gordíssima. Aí ela emagreceu, nós olhamos igual um palito. Eu falei, meu Deus do céu, minha esposa perguntou, ela, estou fazendo um regime tal. Aí nós ficamos sem ver ela uns 6 meses. Quando nós vimos, estava gordona de novo. Aí nós falamos, ai irmão, o que aconteceu? Você tinha emagrecido tanto. Ela falou, comer é bom demais, irmão. Pecado da glutonaria. Amém? Então às vezes está morrendo por causa de um pecado. Amém? Come muito, não jejua. Amém? Teve um irmão que foi no inferno e falou que visão você não é obrigado a crer. Mas eu vi um testemunho de um irmão que foi no inferno, parece sincero, que ele disse que lá no inferno de 2 em 2 horas tem a hora do lanche. Que passa um demônio com um negócio fervendo e sai queimando as almas. Eu não duvido não, irmão. 2 em 2 horas que dá fome na pessoa mesmo. Pode marcar aí na sua casa. Então as pessoas que não fecham a boquinha para consagrar a Deus, o crente foi chamado para consagrar e não consagra, às vezes tem um castigo lá embaixo mesmo. Amém? Então, irmão, olha, presta atenção. O que mata é o pecado. Tem como driblar a morte? Tem. Que isso, pastor? Você está falando heresia? Não. A Bíblia fala assim, o amor cobre uma multidão de pecado. Você está driblando a morte. Quanto mais você praticar amor com aquela pessoa que precisa, você ir lá no hospital do câncer visitar, num asilo de pessoas idosas que não recebe visita de ninguém, você dividir a sua roupa com uma pessoa que está lá debaixo da marquise sentindo frio, essas coisas, a Bíblia fala, cobre uma multidão de pecado. Quer ver outra coisa que dribla a morte? Aquele que desvia um pecador do seu mau caminho, cobre uma multidão de pecado. Está na Bíblia. O que desvia o pecador do seu mau caminho. Tem gente aí na internet batendo em nós. Você vai morrer mais rápido que nós, irmão. Porque você não está fazendo nada em prol do reino de Deus. Porque nós estamos desviando um bocado de pecador do seu mau caminho. E a Bíblia fala, o que desvia o pecador do seu mau caminho, cobre uma multidão de pecado. Esse vídeo meu está chegando em vários celulares. Tem pessoas agradecendo aí no rodapé. Eu estou ganhando com Deus, eu estou cobrindo uma multidão de pecados. Amém? Então você pode continuar me xingando, você pode continuar mandando aí coisas, né, desagradáveis no rodapé, mas pregando a verdade para as pessoas está cobrindo uma multidão de pecado. Amém? Mas aprendemos que o que mata é o pecado. O salário do pecado. Por que é pecado, pastor? Errar o alvo. Transgredir a lei de Deus, a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A lei, os mandamentos. E tem gente que fala que a lei foi quebrada. Entra aí no meu canal, você vai aprender sobre isso também. Nunca foi quebrada. Amém? Senão a lei não há pecado, mas vamos pular. Então, irmão, presta atenção.
O que também pode atrasar a sua morte no saquinho de pecado? Confissão de pecado. Jesus chegou para aquela mulher samaritana e falou assim: eu sou judeu e a salvação vem dos judeus. Você nunca leu isso, não? Aquele povo judeu confessa os pecados lá diante no muro das lamentações. Você vê eles lá, eles estão confessando o pecado do dia. Muçulmano ora 5 vezes por dia. Você acha que eles só chegam ali e ficam glória, 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 igual o crente pentecostal? Não, eles ficam humilhando, eles estão na presença do rei. Amém? Então eles estão ali humilhando e confessando o pecado. Amém? Porque a Bíblia fala assim: aquele que confessa e larga, alcança misericórdia. Amém? Então você confessar e não largar, aquele pecado não vai ser apagado. Por exemplo, você conversou com uma mulher, estava quase caindo no adultério com ela dentro de lotação. Aí de repente você pensou de família, venceu, foi embora. Aí você chega em casa e confessa: meu Deus, tem misericórdia, eu quase caí no adultério com essa mulher, amém. Parece outra mulher, você vai fazer de novo? Aquele que confessa e larga, alcança misericórdia. Amém? Apóstolo Paulo falou assim: confessai seus pecados uns aos outros e a Deus. Amém? Meu irmão já teve um sonho que tem que confessar os pecados do casamento para a esposa, porque tem uma aliança com a esposa, que um anjo falou para ele. Amém? Então um irmão que peca contra a esposa, você está com uma dívida contra a esposa. Não adianta confessar só para Deus. Eu não chego para sua esposa: ó, meu bem, estava fraco. Amém? Conselho do pastor Sandro. Amém? Então, irmão, confissão de pecado sempre vai ser de Deus. Sempre vai ser. Quando você confessa o pecado, te deixa mais tempo na terra. Por quê? Porque quando você vai pecando, você tem uma dívida perante Deus. Essa dívida tem que ser aplacada. Por que você acha que era a matança dos cordeiros? Para aplacar a dívida que você tinha com Deus. Em vez de você morrer, morria o cordeirinho no seu lugar. Por que você acha que Jesus morreu pelos nossos pecados? Porque quem era digno de morrer era nós. Então cada cordeirinho daquele que ia para a mão do sacerdote era o adultério do irmão, era a prostituição, era o pecado. Alguém derramou sangue por nós. Alguém tem que derramar sangue do pecado, irmão. Houve uma violação de mandamento, de aliança, de casamento. Houve uma violação. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo falou: não erreis, aquilo que você planta, você colhe. Não erreis seus levados, aquilo que o homem plantar, ele colherá. Amém? O pecado tem consequência. Você não viu? Davi foi perdoado, foi, adulterou. Aí quando ele viu que descobriu o adultério dele e apedrejar ele deu um jeito de dispensar o homem para pegar a mulher, que a mulher estava grávida. Ele armou uma cilada para o homem, pecado gravíssimo. Filho dele morreu, a espada não saiu da casa dele. O crente está pecando, mas tem a consequência do pecado. Pastor, quando nós confessamos o pecado, aí Deus esquece, mas tem a consequência do pecado. Por exemplo, você está na igreja, você mata alguém, vários familiares vão ficar pedindo justiça a Deus, chorando, família do Brasil inteiro vai vir: oh meu Deus, por quê? Por quê? Deus te perdoa? Perdoa, mas há consequência daquele pecado. Pensa você que não vai colher não, que vai, viu, irmão? Vai. Pode, irmão, me bater aí que vai. Eu com essa cabecinha branca, eu estou colhendo muita coisa que eu fiz no passado e já pedi perdão a Deus. Viu, irmão? Colhe, porque tem as consequências. Davi, Deus não perdoou, mas a espada não saiu da casa dele. Tem a consequência do pecado, irmão. Deus perdoou é uma coisa, você colheu o que você plantou é outra. Você chega ali e planta uma jurubeba. Uma jurubeba. Aí quando nasce a jurubeba, você aprova uma... Oh Deus, eu não quero colher isso não. Deus vai falar assim: foi o que você plantou, você vai colher isso. Ah Deus, mas eu quero uva. Não, você vai comer a jurubeba que você plantou. Amém? Então, quanto mais o crente peca, pior é para ele. Há perdão, há. A Bíblia fala que ele confessa. Se você confessar e largar, irmão, você também está driblando a morte. Porque aquele pecado vai ser esquecido. Mas a consequência do pecado virá. Foram só desgraças na família de Davi. O irmão querendo estuprar a filha, o outro morreu enforcado, o filho dele de Betseba morreu. Foram só desgraças. A Bíblia fala assim: eu sou um Deus que visita as iniquidades, pecado, do pai no filho até a 4ª e 5ª geração. Então se aquele povo lá ora, irmão, confessando pecado, a salvação vem dos judeus. Tem que ser costume da igreja. Você não pecou? Ai meu Deus, perdoa os meus pecados. Isso é para crente preguiçoso. Você tem que confessar qual pecado. Abre sua boca. Meu Deus, aquela mulher que trocou olhar comigo no ônibus, eu sou casado. Minha esposa estava em casa lavando minhas cuequinhas. Eu errei, meu pai. Pequei contra os céus, contra o Senhor, contra a minha esposa também. Amém? Segundo o sonho do meu irmão, você tem que confessar para sua esposa, mas você não tem coragem.
tenha pelo menos caráter de expressar o seu pecado perante Deus. Agora tem irmão que fica lá, meu Deus, perdoa os meus pecados, mas para assistir um filme não tem preguiça. Para mexer no zap não tem preguiça. Isso é para crente preguiçoso. Qual o pecado? Deus quer ouvir da sua boca qual o pecado. Para haver uma conversão, para haver uma mudança, para haver uma mudança de vida, você tem que falar qual o pecado, você tem que se expressar. Judeu confessa a todos os pecados. Tem judeu lá que anda até com caderneta para anotar pecado. Amém? Se a salvação vem dos judeus, Jesus chegou para a mulher samaritana e falou assim, eu sou judeu e a salvação vem dos judeus, o crente tem que ter a prática de confissão de pecado para o seu próprio bem. Para você ficar livre do seu pecado, você está com uma dívida perante Deus. Você tem que ficar livre dessa dívida. Como que eu fico livre? Arrependendo, não fazendo e confessando. Amém? Confissão de pecado é bíblico. Se você não confessa pecado, você tem uma dívida com o Criador. A confissão de pecado, ela é bíblica. Amém? Se você não confessa, você tem uma dívida com o seu Criador. Você está em dívida, você está em débito. Por isso que existe a confissão de pecado. Os discípulos confessavam pecado, os profetas, a igreja de hoje, perdoa os meus pecados, perdoa. Não, meus pecados não. Você não pecou? Seja homem agora para expor um por um perante a Deus, derrama lágrima, implora o perdão, põe seu rosto no pó, quem sabe ainda haja esperança. Amém? E a confissão de pecado, irmão, se você pecou contra o irmão, tem que confessar para o irmão, pecou contra a esposa, tem que confessar para a esposa. A Bíblia fala, reconcilia-te com seu irmão enquanto está com ele a caminho. Amém? Reconciliação com a pessoa que você errou, se você falou mal dela, reconcilia. Quando eu mandei um vídeo para o pastor Júlio César, o e-mail foi atrás, ele não me respondeu até hoje. Por quê? Porque eu vi que algumas coisas ali eu errei. Aí eu pedi no vídeo, mas como eu não pedi pessoalmente, mandei o e-mail. Porque ele sempre me respondia quando eu queria unir. Agora que eu pedi perdão, não me respondeu. Deve estar chateado comigo. Mas o e-mail foi. Falei, ó, atenção, equipe do pastor Júlio César, é o irmão que postou o vídeo. Queria pedir perdão, pastor Júlio César, em nome de Jesus, porque a Bíblia fala, reconcilie com o seu adversário enquanto está com ele a caminho, para que morrendo o mineirinho de Satanás não te ponha na prisão e não sairá dali enquanto não pagares o último seito, inferno. Amém? Então você errou contra a pessoa, não tem essa de pedir perdão só a Deus, não vai se humilhar perante para a pessoa. Que você às vezes caluniou ela, arruinou ela. Tem irmãos aqui falando coisas pesadíssimas para mim. Eu sei se não sabia que quem fala mal dos outros tem que procurar a pessoa para reconciliar. Quem falou mal de mim aí, começa a mandar aí, ó, no celular me pedindo perdão. Amém? Porque vocês pecaram. Amém, irmão? Então pregar contra o pecado é uma coisa. Fazer isso que vocês fazem no comentário é pecado. Chamar de falso profeta, imbecil, velho, falar que é um herético, isso é pecado, irmão. Respeita o ministério dos outros. Vocês estão só começando, tem muita caminhada pela frente. Amém? Então, irmão, pecou contra o irmão, vai procurar um irmão. A Bíblia fala, antes de trazer a sua oferta, vai e reconcilia primeiro com o irmão. Depois vem e traz a sua oferta. Você quer ver você jogar dinheiro fora? É você trazer a oferta de mal de um irmão. De mal de um vizinho. E quando a Bíblia fala reconcilia, não é só com o irmão, não. É com o vizinho, é com o macumbeiro que você falou mal, que você caluniou, que você brigou. Tem que pedir perdão, senão não adianta trazer oferta para o altar, não. A confissão de pecado, ela é bíblica, irmão. A igreja tem que aprender a confessar pecado todos os dias. Os pecados que você confessou ontem é pro dia de ontem. Pecou hoje, e o pecado na vida do crente é acidental, viu, irmão? A Bíblia fala, filhinhos, não pequeis. A ordem é para não pecar. Mas se pecar, porque vai pegar, infelizmente, o ser humano, ainda mais nos dias de hoje, tá fácil pecar. Se pecar, tem um advogado perante o Deus, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então, irmão, olha, confissão de pecado é de Deus, confessar o erro para a pessoa que você errou é de Deus, amém? Isso sempre foi de Deus, a igreja não pode tirar isso do costume cristão, amém? Deus abençoa, fica em paz.